Rapaziada, inacreditável, você não vai acreditar. Rival sai em defesa de Felipe Luiz. Se liga só no que ele falou defendendo o técnico do Flamengo. Se liga. Fase de crescimento, gente. Vocês não podem exigir dele que ele seja um treinador pronto agora, cara. Não vai. Ele vai oscilar como treinador. Ele vai oscilar normal, natural. Ele ainda tem pouca derrota, isso aconteça. Né? Quase nenhuma. Pouquíssimas derrotas. Até pouco tempo ele tinha mais vitória que jogos no Flamengo. É o que os caras falavam. Mais vitórias, era mais títulos que derrotas. Não, tô brincando. Seu sentido figurado, por favor, né? Senão vai ter o corte aí da... Entendeu? Então, assim, é preciso ter calma. O Flamengo tem certa previsibilidade? Sim. O Flamengo é, de fato, meio arame liso? É. Porém, ele tem capacidade para fazer opções diferentes. Que é a história, cara, do sujeito que era rico e não é mais. Ele paga por isso. Então ele vai na padaria, o sujeito oferece o pão de ló. Doutor, o senhor quer o pão de ló? Ele não tem dinheiro para comprar o pão de ló. Fala, não, eu quero o pão francês mesmo, aquele lá. Ou então aquela torrada que fica lá 3 dias no balcão. Me dá isso aqui mesmo. Dá para levar 2? Então, é isso. Não pode o Flamengo ser refém de um jeito, cara. Ele tem que dar tempo ao treinador para ele... O cara acabou de chegar. O jogador acabou de chegar. Entendeu? Não pode se criar uma lógica no país de que porque o clube contrata e tem dinheiro, ele tem que ser refém disso. O futebol não é assim. Futebol é feito por humanos, não por máquinas. Se você compra a melhor máquina, ela vai fazer X sorvetes por hora. A outra máquina vai fazer menos X sorvete por hora. O dinheiro pode comprar. Futebol não é assim. Tem que ver como o cara chega, o Carrascal, como vai se adaptar ao Rio de Janeiro, o Lino, como é que joga, que lado ele fica, o Royal, que já disse que não está lá muito bem, né? Fisicamente. Pô, cara, calma. Né? Senão vai ser tudo... É tudo momentâneo, instantâneo. É como a internet, as relações são assim. Sabe? Isso serve um pouco para o Palmeiras também, na questão de mudança de elenco. Mas com uma diferença, acho que o Palmeiras tentou, pelo menos, antecipar as mudanças que ele faria. Não conseguiu cumprir. O Flamengo não pôde fazer as mudanças no fim do ano porque comprou um terreno à vista no Rio de Janeiro, do lado da rodoviária. Acabou fazendo uma janela europeia, na hora da janela, no meio da temporada brasileira, onde tudo está sendo decidido. Isso. Então assim, corre o tempo... Paga o preço. Não vai ter, para treinar, para adaptar. Exato. Paga o preço. Então, se o Flamengo não ganhar nada esse ano, você vai cortar os pulsos? Não. Mas, Nossa Senhora, vai ser uma grande decepção. Então, vai ser muito decepcionante. Só vai ganhar um, hein? Não pode acontecer? Só ganha um, que normalmente é o Palmeiras. Casa com a desvantagem? Não, contra o Ceará foi um segundo tempo horroroso. O primeiro tempo foi bem ok, o segundo tempo foi muito ruim. Eu acho que o Felipe Luiz precisa buscar soluções e diversidade de jogo. O Flamengo hoje é um time previsível, já sabe como ele vai jogar. Eu acho que ele precisa encontrar outras maneiras, como já demonstrou em outros momentos. Eu acho que esse é o pior momento dele como técnico do Flamengo. Do ponto de vista das ideias, da proposta, ele não acha que ele está numa boa fase, não. Mas também entendo que ele perdeu jogadores importantes, perdeu o lado direito inteiro, né? O Gerson e o Wesley. O Gerson era o melhor jogador do time, era o mais consistente desde o ano passado, foi embora. O Wesley é um jogador importantíssimo, foi embora também. Esses que chegaram estão ainda chegando, então evidentemente você não pode ainda esperar que eles tenham um desempenho o máximo possível. Ele perdeu do Pulga, machucado, De La Cruz machucado, perdeu os 2 volantes, aí ganhou o Jorginho, mas perdeu esses 2. A ideia era ter os 3 revezando, né? Aí é outro cenário. Você tem Jorginho, Pulga revezando, eventualmente tendo o Alan e ainda o Everton Araújo, aí é o mundo ideal. Você tem 5 caras na posição para revezar nas 3 competições, sempre mantendo um bom nível. Você não acha que o Saúl tem que jogar? Eu acho que o Saúl tem que jogar ao lado do Jorginho, não na posição do Gerson. Ele pode jogar nas 2, né? Ele pode jogar nas 2. Ele pode jogar do lado do Jorginho, ele pode jogar mais à frente também ali. Ele é um cara que faz todas as posições praticamente do meio campo. O Carrascal também pode jogar pelo lado, né? E pode jogar no lugar do Arrascaeta. Enfim, mas ainda nem estreou. Talvez possa jogar contra o Mirassol no final de semana. Não está inscrito para a Copa do Brasil nessa fase o Carrascal. Se o Flamengo passar, pode ser inscrito para a próxima etapa da competição. Mas ele não, acho que ele está poupando exatamente. Ele tá poupando alguns jogadores. Ele está usando o elenco. Eu vejo dessa maneira. Ele fez 6 mudanças de quinta-feira para domingo.
E eu acho que ele vai fazer de novo várias mudanças. Mas, por exemplo, o goleiro ele vai manter, que é o Rossi. Os laterais, contra o Atlético, foram Varela e Vinha. Contra o Ceará, foram Royal e Alexandre. Né? Ainda tem o Ayrton Lucas ainda para a esquerda. Então, como é que vai ser agora? Eu imagino que ele volte com Varela e Vinha. É o que eu imagino. Não dá para dizer que o Varela e Vinha são reservas, né? Nem dá para dizer que Alexandre e Royal são reservas. O cara veio do Milan, o outro veio da Juventus, são reservas? Não. Então você tem ali disputa por posição. Os zagueiros ele não abre mão, isso eu acho um erro. Acho que ele deveria, em algum momento, dar um descanso para um, depois para o outro, que eles estão muito sobrecarregados. O Danilo, se tudo correr bem, ele volta no final do mês. Então não pode contar com ele agora. Libertadores não vai ter o Danilo. Os jogos são dia 13 e dia 20. Ele só deve voltar depois disso, então não tem o Danilo. Se um dos Léo machucar, ou joga o Cleiton, ou joga o João Vitor, como é que faz? Ou puxa o Alexandre para a zaga? Eu acho que ele deveria colocar esses caras para jogar em algum momento, até para dar ritmo para eles. E vê-los também em ação, né? Especialmente o João Vitor, que é muito novinho. Aí volante, ele jogou contra o Atlético sem o Jorginho. Aí contra o Ceará com o Jorginho. Mas o Jorginho tomou cartão amarelo, não vai pegar o Mirassol. Então o Jorginho deve jogar amanhã. Amanhã deve jogar. Aí quem vai jogar com ele? Eu imagino que jogue o Alan. E sai o Everton Araújo, que foi titular nos jogos passados. Arrascaeta não joga na quarta-feira da semana que vem contra o Inter, está suspenso. Então ele vai jogar contra o Mirassol. Talvez jogue amanhã. Ele não saiu contundido. Arrascaeta sentiu um incômodo e aí, para não piorar, aquela coisa. Se fica, de repente, piora a lesão, estoura e fica um mês fora. Então, por exemplo, né? Então, não, segura e não volta para o jogo. Mas acredito que ele tenha condições de jogo. Se não começar, para ficar no banco. Então, o Arrascaeta talvez vá para esses jogos, porque quarta-feira que vem contra o Internacional ele não vai jogar. Agora, o Carrascal, se tiver em condição, acho que sábado ele vai usar em algum momento. Até para saber se pode contar com ele contra o Inter, né? Porque sem o Arrascaeta, talvez ele possa ser útil, pelo menos em parte do jogo. Né? O jogo do Inter na quarta que vem no Maracanã. Tem 3 jogos com o Inter. Flamengo e Inter no Maracanã, Libertadores. Inter e Flamengo em Porto Alegre, Brasileiro. Inter e Flamengo em Porto Alegre, Libertadores. Quarta... Como Atlético, como Flamengo e quarta, exato. Só que o Atlético teve um Ceará no meio. Esse Flamengo, vai ser direto. Vai ser direto. Os 3 vão jogar 3 vezes seguidas. Uma no Rio e 2 em Porto Alegre. Aí você pega o Pedro, não pôde jogar o jogo passado, pode voltar. Estava suspenso. Então o Pedro deve jogar. O Alacian estava suspenso, é a opção que ele tem. Luiz Araújo, eu acho que não joga. Vão guardar ele para o sábado. Luiz Araújo teve um problema de cartilagem no joelho, fez uma artroscopia ano passado, os caras têm um certo cuidado. Não está vetado pelo Capurê, mas não querem piorar a situação. Mas o Cebolinha está liberado e o Michael também. Só não vai se a comissão técnica achar que tem que treinar mais, que não está bem tecnicamente, sem ritmo, alguma questão deles. Mas pelo departamento médico já estão liberados. Ou se o cara reclamar que tem dor de novo. Que tem isso, né? Às vezes o médico libera, o pessoal reclama do médico, mas, porra, o cara vai chegar, eu tô com dor. Faz o quê? Eu tô com dor. Pô, mas aparentemente você tá bem. Não tô com dor. Você acha que ele sai com o Samuel Lino amanhã? Não joga. Eu acho que sim. Rapaziada, a galera aí falando do Flamengo, falando de Felipe Luiz, falando desse elenco vasto que o Flamengo tem, né? E ó, eu tô com ante aí, cara. Vamos dar tempo ao tempo. Ter paciência com o Felipe Luiz, cara. Por mais que a gente queira o troço, né, no instantâneo, tem que ter calma. Os reforços chegaram agora, né? Eles estão em processo de adaptação, né? Felipe Luiz, eu sei que, assim, a gente precisa cobrar sim, né? Precisa cobrar sim, mas eu vejo um certo exagero aí, né? Nosso, eu vou me colocar aí nesse meio. Um certo exagero nosso. O cara é líder do Campeonato Brasileiro, tudo bem, mesma pontuação do que o Cruzeiro, mas é líder pelo saldo de gols. Tem, se eu não me engano, 2 jogos a menos do que o Cruzeiro. 2 jogos ou 1, agora me fugiu. Enfim, mas tem jogos a menos do que o Cruzeiro. Então, assim, pode ampliar a liderança. O cara tá vivo, né? Na Libertadores, semana que vem tem um jogo contra o Inter, e tá vivo ainda, que eu acredito muito nessa classificação contra o Galo lá na Arena. Então, assim, calma, vamos dar tempo para ele trabalhar, né? Porque eu tenho certeza que vai ter resultado aí.
E o que você tá achando disso tudo? Deixa o seu comentário, a sua opinião aqui embaixo, aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!